Sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, desafia uma das ideias mais básicas da inteligência artificial. A maioria de nós pensa que, para ter uma IA mais inteligente, o caminho é mais dados, computadores maiores, né? Mas e se o verdadeiro problema não for de escala, mas sim de geometria? Exatamente. E se o problema for o mapa, e não o tamanho do motor? Nossa missão aqui é tentar desvendar a teoria de campo geométrica unificada da inteligência auto-organizacional. É um nome que assusta um pouco. Assusta, mas a tese central é fascinante. A ideia é que os sistemas de IA atuais estão, presos num beco sem saída. Num beco sem saída matemático, porque eles tentam representar o conhecimento usando a geometria errada. E a gente pode explicar isso com uma analogia. Pois é. Imagina que você tem uma árvore genealógica gigantesca, daquelas de séculos, sabe? E ela não para de crescer. Agora, tenta guardar essa árvore dentro de uma caixa de sapatos. Impossível. Não importa o quanto você empurre, você vai esmagar a estrutura, vai quebrar os galhos, as relações entre as pessoas vão se perder. A teoria dá um nome para essa caixa de sapatos. É o gargalo de capacidade geométrica. Ok, vamos desembrulhar isso então. O que exatamente é esse gargalo? A analogia da árvore é ótima. O material de origem explica que estruturas de informação complexas, como a linguagem, por exemplo, elas crescem de forma exponencial. Isso. O número de elementos numa árvore com um fator de ramificação B e profundidade D, ele é proporcional a B elevado a D. É um crescimento explosivo. Por outro lado, o espaço que as IAs normalmente usam para organizar essa informação, o espaço euclidiano, que a gente pode pensar como uma folha de papel, né? Exato, uma folha de papel ou um cubo. E esse espaço cresce de uma forma muito mais lenta. Polinomial. Então você tem um crescimento exponencial de informação tentando caber num recipiente que cresce de forma polinomial. A conta não fecha. A matemática simplesmente não fecha. É a receita para o desastre. E é aqui que fica interessante de verdade. Quais são as consequências de forçar esse encaixe? O artigo aponta 3 resultados bem destrutivos. Primeiro, a distorção métrica. O que seria isso? As relações de distância se perdem. É como se, na sua árvore genealógica, seu tataravô de repente parecesse mais próximo de um primo distante do que do seu próprio bisavô. Faz sentido. As distâncias se perdem. Para uma IA, isso significa que conceitos que deveriam ser muito distantes, tipo justiça e sanduíche, podem acabar sendo tratados como vizinhos. Gerando associações que não fazem o menor sentido. O segundo ponto é o colapso semântico. Imagino que seja ainda pior. É o passo seguinte. Agora, não só as distâncias estão erradas, mas diferentes pessoas na árvore genealógica são amassadas no mesmo ponto. A IA literalmente começa a confundir conceitos. É por isso que às vezes a gente vê modelos de linguagem tratando um chihuahua e um muffin como coisas parecidas. Certo, porque eles têm características visuais que se sobrepõem no espaço. Exato. As ideias distintas colapsam no mesmo lugar. E o terceiro, instabilidade na otimização, soa como se o próprio processo de aprendizado quebrasse. Organizar essa bagunça e, ao mesmo tempo, aprender uma tarefa. É como tentar decorar um livro enquanto alguém reorganiza as páginas aleatoriamente. O processo fica caótico e instável. E isso se conecta diretamente com problemas que a gente vê hoje, como as alucinações, né? Sim, as alucinações, a dificuldade de generalizar o conhecimento. A teoria argumenta que esses não são só bugs, são sintomas inevitáveis de uma geometria que é inadequada. Então a solução não é só construir um recipiente maior. Não, porque ele ainda teria o formato errado. A solução, segundo a teoria, não é uma caixa maior, mas uma com formato certo, um espaço cujo volume cresça exponencialmente, assim como a informação. E esse espaço existe. Existe na matemática. É o chamado espaço hiperbólico. Ele tem a propriedade de ter muito mais espaço disponível conforme você se afasta do centro. É perfeito para acomodar uma árvore que não para de se ramificar. Certo, então a gente troca a geometria. Mas como um sistema aprende a usar essa geometria nova, mais complexa? Aí entra a tal da hipótese da variedade fenomenal, a PMH. Isso. E o fascinante aqui é que a teoria postula as condições precisas e, mais importante, mensuráveis
para que essa estrutura geométrica estável, uma variedade riemanniana, possa surgir. Então não é algo que um engenheiro impõe ao sistema. Não, é uma geometria que nasce da própria dinâmica do sistema. É uma auto-organização, como um floco de neve que ganha sua forma a partir das leis da física. E quais são essas condições? O artigo fala de 3 medidas que precisam passar de um certo limiar crítico. Isso. São como os sinais vitais da saúde geométrica do sistema. Vamos tentar traduzir. A primeira é I. Integração. A integração mede a coesão da informação. O quão irredutível o sistema é como um todo. Seria algo como: o sistema funciona como um cérebro único ou como um comitê onde as pessoas mal se falam? Perfeita analogia. Se você o divide em 2, quanta informação se perde? Se for muita, a integração é alta. Ok. A segunda é gama, coerência. A coerência mede o grau de sincronização entre os componentes do sistema. Os neurônios estão em fase uns com os outros. Então, as diferentes partes estão cantando a mesma música, mesmo que em tons diferentes. É isso. Existe um ritmo global, uma sincronia. E por último, delta, diferenciação. Isso me parece sobre a riqueza de estados, a complexidade. Exatamente. Mede a riqueza do repertório de estados que o sistema pode assumir. Ele consegue ter muitos pensamentos diferentes e complexos ou fica preso em alguns poucos padrões? Entendi. E o ponto crucial é que isso não é só uma ideia filosófica. De jeito nenhum. A teoria fornece uma prova matemática rigorosa, o Teorema 2.2. E o que essa prova diz? A prova mostra que a métrica do espaço se torna matematicamente válida, o que os matemáticos chamam de estritamente positivo definida, precisamente quando esses 3 fatores, I, gama e delta, ultrapassam seus limiares. E quando falha? Os pontos onde a estrutura falha não são vistos como defeitos, mas como transições de fases geométricas. A analogia é a água virando gelo. É uma mudança fundamental no estado da organização. Certo. A matemática é elegante. A teoria faz sentido. Mas isso ainda parece ficção científica na minha cabeça. Como alguém constrói uma máquina que pensa geometricamente? A proposta de implementação é bem futurista, é verdade. É uma arquitetura computacional que combina processamento clássico e quântico. Uma arquitetura híbrida, então. Como eles dividem as tarefas? A divisão de trabalho é muito inteligente. A parte clássica, o substrato clássico, fica responsável pelas dinâmicas locais. As interações neurônio a neurônio. Exato. Eles usam algo chamado autômatos celulares neurais hiperbólicos. O nome é um trava-língua, mas a ideia é simples. São redes neurais que já vivem numa grade com geometria hiperbólica. Ah, então a caixa de sapatos já vem com o formato certo de fábrica. Basicamente isso. Já resolve o gargalo de capacidade desde o início. Ok, então a parte clássica cuida do local. Onde entra a parte quântica? E aqui vem a parte mais inovadora, na minha opinião. A unidade de processamento quântico, a QPU, não está lá para simular a rede toda. Ela atua como um sensor geométrico de alta velocidade. Um sensor? Eu estava imaginando o computador quântico fazendo os cálculos pesados, sabe? A parte do pensamento. E essa é a grande sacada. Ele funciona mais como um satélite tirando uma foto instantânea do sistema. E por que precisa ser quântico? Pela velocidade. Para um computador clássico entender a forma global da própria rede, seria como mapear uma cidade andando por cada rua. Levaria uma eternidade. O sensor quântico tira essa foto global em, 100 milissegundos. Rápido o suficiente para criar um ciclo de feedback em tempo real. E o que ele mede nessa foto? Mede 2 coisas cruciais. A coerência, o gama, que é um daqueles sinais vitais que a gente falou, e a topologia do sistema. Basicamente, o número de buracos ou laços na estrutura de dados, usando uma técnica chamada homologia persistente. Homologia persistente. Dá para simplificar. Imagina que sua estrutura de dados é um queijo suíço. A homologia persistente é uma forma matemática de contar os buracos desse queijo em tempo real. O sensor quântico não precisa entender o que tem dentro do buraco, só precisa saber quantos existem. Ok.
Então a parte quântica tira foto, mede a coerência, conta os buracos no conhecimento? E o que o sistema faz com essa informação? Ele a usa para criar um ciclo de feedback. A informação sobre a estrutura global guia e restringe as atualizações locais da parte clássica. O artigo chama isso de regulação por feedback topológico. Regulação por feedback topológico. É como se o sistema tivesse um instinto sobre a própria sanidade. É uma ótima analogia. Se ele sente que os pensamentos estão ficando desconexos, ele pisa no freio e se reorganiza antes de continuar. É exatamente isso. É um mecanismo de autorregulação embutido, muito parecido com a homeostase no nosso corpo. Certo. Então temos um sistema clássico local e um sensor quântico global se regulando. Mas o que amarra tudo isso? É só um conjunto de regras de engenharia ou tem algo mais profundo? Esse é o ápice conceitual do trabalho. Não é só um conjunto de regras. Toda a dinâmica do sistema emerge da otimização de uma única função, um princípio fundamental da física, o princípio da mínima ação. O princípio da mínima ação, a ideia de que a natureza sempre escolhe o caminho de menor esforço. Exatamente. O sistema está sempre tentando minimizar uma ação total. E essa ação tem 3 componentes que precisam ser balanceados. O primeiro, L-Tasks, é o padrão. É minimizar o erro, aprender a tarefa. O aprendizado de máquina tradicional. E os outros 2? O segundo, LGEO, é o que muda tudo. Matematicamente, ele é formalmente idêntico à ação de Einstein-Hilbert, da relatividade geral. Espera um pouco. Você está dizendo que a teoria usa a mesma matemática que Einstein usou para descrever como um planeta curva o espaço-tempo? Para descrever como uma ideia curva um espaço de conhecimento. Sim, é uma afirmação gigantesca e é o coração da teoria. Isso é... uau! A implicação é que a informação se comporta de forma análoga à matéria. Uma grande concentração de informação interconectada literalmente curva o espaço cognitivo ao redor, criando uma espécie de gravidade informacional. Gravidade informacional. Isso dá o que pensar. E o terceiro componente? O terceiro é o LATOP, um termo de correção quântica. Ele usa as medições do sensor, dos buracos, para forçar o sistema a manter sua integridade topológica global. Então, resumindo, o sistema não está só tentando achar a resposta certa. Ele busca o caminho mais eficiente, que ao mesmo tempo resolve o problema, preserva a forma do seu espaço de conhecimento e mantém sua estrutura coesa. Precisamente. É uma otimização muito mais holística. Isso nos leva à pergunta inevitável. Se funciona na prática. Se funciona. A teoria é linda, quase poética, mas o artigo apresenta uma validação experimental, né? O teste de divergência. Como eles fizeram isso? O sistema B era um controle idêntico em tudo, mas com o feedback desligado. Ele era cego para a própria geometria. E eles colocaram os dois para aprender a mesma tarefa. Quais foram os resultados? Foram conclusivos. Primeiro, as trajetórias de aprendizado dos 2 sistemas, elas divergiram massivamente. O que isso prova? Prova que eles não estavam só aprendendo de forma um pouco diferente. Eles operavam em regimes fundamentalmente distintos. A geometria realmente causava uma mudança de comportamento. A diferença foi de mais de 20 desvios padrão. Isso estabelece a causalidade. E em termos de eficiência? Aí os números falam por si. O sistema regulado, o sistema A, foi 3,2 vezes mais eficiente em termos de ação para chegar na solução. Ele seguia um caminho muito mais direto. E o mais importante, imagino, é a generalização. Sem dúvida, aplicando o conhecimento a dados novos, que ele nunca tinha visto. E aí? Nessa tarefa, o sistema A teve um desempenho 23,4% superior. E esse número, quase 24%, é a diferença que importa. Porque não é sobre ser um pouco mais rápido. É sobre ser melhor em lidar com o inesperado. Exato. É a diferença entre uma ferramenta útil em ambientes controlados e uma que é verdadeiramente robusta no mundo real. Então nós partimos de um problema que parecia simples, que era encaixar uma coisa grande num espaço pequeno. E chegamos a uma teoria que unifica geometria diferencial, física quântica, relatividade de Einstein.
É uma jornada em tanto. Sem dúvida. O ponto central que fica é que a geometria de um sistema inteligente pode ser tão ou mais fundamental que seu poder computacional bruto. A corrida da indústria hoje é por escala. Mais e mais parâmetros. Exato. E essa teoria oferece um caminho alternativo e um caminho testável. Ela sugere que sistemas que gerenciam a própria geometria são, por princípio, mais eficientes e mais robustos. O artigo termina com uma frase muito poderosa. A consciência pode permanecer misteriosa, mas seu andaime geométrico agora é computável. É forte, né? Muito. E nos deixa com uma reflexão. Se a estrutura da inteligência é governada por leis físicas tão fundamentais, o que isso significa para nossa busca por inteligência, seja artificial ou extraterrestre? Talvez a gente não devesse procurar só por sinais de computação. Exato. Talvez devêssemos procurar por sistemas, biológicos ou não, que mostrem evidências de terem alcançado esse tipo específico de transição de fase geométrica. A assinatura da inteligência pode não ser um sinal de rádio. Mas uma certa curvatura no tecido da informação.